Oi, meus ouvintes, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Meus amados irmãos, tem um testemunho real, verdadeiro, que tudo o que é de Cristo, todos o que é de Cristo, tem que ter um testemunho verdadeiro. Eu nunca tinha falado um testemunho meu, mas eu vou falar aqui agora, só um pequeno, porque se eu for falar se for falar tudo que eu já passei, é testemunho grande. Então eu vou falar só um pequeno do que eu passei. Quando eu era do mundão, eu era incrédulo, certo? Eu era pecador. Eu fiz muita coisa errada, sim. Nunca cheguei a matar, derramar sangue. Onde eu cheguei foi estrompar. Não cheguei não. Mas eu cheguei a pegar a mulher dos outros, viu? Principalmente mulher dizendo que era crente, viu? Escondido. Já bebi, já fumei maconha, não aquela maconha pesada, mas aquela maconha que é só aquela palha. Sim, já fiz muita coisa errada, viu? Meus amados irmãos, já cheguei num ponto de querer tocar de uma das minhas irmãs, sim, eu estava no mundão, sim. Já cheguei no ponto de querer tocar na minha sobrinha, sim, meus amados irmãos. Mas eu também, eu bebia, eu saía, chegava na hora que eu bem queria. Ninguém mandava em mim não, viu? Porque eu já era de maior. Eu comecei a errar novo, a entrar no mundo sobre fazer coisa errada. Só vivia em festa, em balada. Eu ganhava dinheiro, mas eu sempre fui um rapaz bom, humilde, sempre ajudava o próximo, principalmente minha família. Nunca deixava de faltar de comer para minha mãe. Para sempre ajudar minha mãe, sempre eu ajudei minha mãe. Se você for falar com a minha mãe, ela vai te falar direitinho, como é a lógica. Mas não carece estar perguntando, eu já estou falando porque eu sou da verdade. Que é da verdade, que é de Jesus, é da verdade, não minta. Meus amados irmãos, então, o que eu quero dizer sobre esse testemunho? Eu já passei por depressão, já fui em várias igrejas, dizer que eu ia, tipo assim, eu fui querer prometer uma coisa sobre a igreja, que achar que Cristo é ali, eu pensar que Cristo estava aquelas imagens. Você vê que na igreja de católica, você vê aquelas imagens, você pensa que Cristo está ali, né? Você ajoelha, começa com aquelas imagens, pensa que Jesus está ali, está conversando com aquelas imagens. Jesus não está ali naquela imagem, não. Viu? E eu fui em várias igrejas, fui em várias igrejas de crente também, mas nunca tinha me segurado, me posicionado. Então, e essas coisas foi agravando. E eu acabei, no meio por fim, eu fui dentro de depressão, fui passando por várias coisas que eu nem imaginava. Viu? Até o momento que você acredita que até o momento que eu quis fazer pacto com o diabo? Pensamentos malignos, eu estava no mundão. Viu? Mas porque eu penso, porque eu pensava assim, negócio de riqueza, pensava de ter uma vida ampla, uma vida boa, sucedida, entendeu? Porque eu via pessoas bem sucedidas, eu queria ter, mas isso não é de Deus, isso é terrena, viu? Nós tem que ser rico em Cristo, viu? Mais vale um pouco que você, mais vale um pouco com Deus do que o mundo sem Deus, meus amados irmãos. Mas o que eu quero dizer sobre esse testemunho. Aí, o meu irmão ele passou por um pretexto diabólico também. Mas meu irmão, assim que Cristo me pegou a minha mão, meu irmão já era crente, eu já tinha um dom de expulsar demônios. Aí eu passei ali esse pretexto, aí teve um momento, meus amados irmãos, que eu quase teve aqueles pensamentos diabólicos de querer ser gay, sabe? De querer se misturar assim, se entregar para homens, né? Não importar a idade. Até esse momento. Isso, eu achava que isso era como se fosse. Eu pensava que isso fosse normal, mas não é normal.
essas coisas, esse espírito não é de Deus, é Satanás, esse espírito. Então, meus amados irmãos, quero dizer, primeiramente, que essas coisas assim, que Deus me acredita que eu sou, Deus não te acredita que você é, não, viu? Sim, sobre o testemunho que eu tô falando. Aí tem uma parte que eu cheguei a ter, eu me entreguei totalmente, eu tava sem fé, que tem um momento que eu deixei se levar pelos demônios. Aí de repente tem um momento que eu tive relação com um demônio, sabe? Real, relação mesmo, viu? Porque eu era um homem sem fé, viu? Por mais que eu queria, eu não conseguia. Porque eu praticamente estava sem Deus, viu, meus amados irmãos. Aí daí, qual era a solução? Meu irmão era crente, aí, mas a gente assim, mas mesmo assim, antes disso, eu já tava começando a mudar meu jeito de mudar, querer ser gay mesmo, viu? Eu tava querendo mudar meu jeito assim, tipo como ser gay mesmo, querer vestir roupa de mulher e se entregar, sabe? Qualquer um. Mas eu tinha, por mais que tinha essa parte diabólica que queria me afetar, esse pensamento negativo, mas por outro lado tinha uns pensamentos positivos, viu? Qual é o pensamento positivo? Que esse lado não é me agradável, eu sempre gostei de mulher, sempre pensar assim, eu gosto de mulher, por que que eu vou querer me entregar que eu gosto de mulher, viu? Eu gosto de mulher, sempre digo assim, eu gosto de mulher. Não sei o que está acontecendo comigo, que está com esse pensamento negativo, mas eu gosto de mulher, sempre dizer assim. E eu sempre gostei, eu sempre gosto, meu mais irmãos. Mas, o que quer dizer? Mas só que o meu pensamento de querer mulher, de um sentido de homem, foi mais forte que aquele pensamento negativo. Então, tal que eu me deixei me levar por Cristo. E porque meu irmão orou tanto e me ganhou para Cristo, graças a Deus. E eu sou de Deus, graças a Deus, 100% em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Meus amados irmãos, mas mesmo assim, aí assim, meu irmão, assim que eu peguei a mão de Cristo, fui batizado nas águas, certo? Aí mesmo assim, os demônios ficavam me tentando, me infernizando. Porque eu não estava na fé ainda, mas mais que eu fui batizado, eu não estava na fé 100%. Eu tinha aquela brecha, certo? E o demônio ficava. Tem uma parte que eu virei Satanás em pessoa. Então eu ficava fedendo e os vizinhos não aguentavam aquele fedor. Eu tinha que banhar, dentro de meia hora eu tinha que banhar, minha roupa tinha que estar limpa, eu tinha que estar vestindo mudando um e outro, mudando uma roupa, trocando outra e assim sucessivamente. Teve uma parte também que meu irmão tinha que expulsar. Mas mesmo assim, quem tinha que se apegar, eu tinha que, pra sair totalmente, sou eu que tenho que me apegar 100% na palavra e orar e expulsar. Senão não tem como, porque por mais que alguém te expulse, mas você está dando brecha, ele volta. E meus amados, mas então eu estava dando brecha, eu estava um homem sem fé. Por isso que voltava. Porque eu era um homem sem fé. Eu era um homem sem fé mesmo. Eu não acreditava na palavra, não acreditava na Bíblia. Para mim era fosse um livro qualquer. Eu fui passar a acreditar, foi depois que o meu irmão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e a pastora e o outro pastor cheio do Espírito Santo me falaram, lê o Salmo 91 e 92 para expulsar o demônio. Eu fui passar a acreditar, foi depois que eu li esses dois salmos, aí expulsava os demônios. Eu fui passar realmente a acreditar em Deus, acreditar somente, a minha fé foi multiplicando, e eu fui acreditar realmente que a Bíblia é real, verdadeira. Então, os dois salmos, Salmo 91 e 92, ele é muito forte, muito poderoso. Ele te protege e te liberta desse espírito maligno, meus amados irmãos. Então a Bíblia é verdadeira. A partir do momento que você abre a Bíblia, está falando com Deus. Então teve uma parte também que eu virei em Satanás em pessoa. Eu não consegui dormir, não consegui dormir. Meu irmão ele entrou de mim do nada, o demônio, que é Satanás. Aí meu irmão tinha um óleo e tinha um dom, aí ele expulsou o demônio, tirou o demônio, aí o demônio ficou na cama, eu não consegui dormir, tinha aquele vapor, vaporando assim, tem aquele vapor, Satanás, a gente ficou na cama, e eu fiquei tanto com medo, eu não consegui dormir na cama, eu tive que dormir junto com meu irmão, meus mais irmãos. Então, esse é o testemunho, tem vários outros, depois eu vou trazer outros mais, esse testemunho verdadeiro.
O que eu quero dizer? Por que eu trago esse testemunho? Por que eu trago? Porque Jesus disse, nós temos que falar, todos nós temos que falar que nós passamos, que nós passamos, que nós estamos passando, que é testemunho verdadeiro. Para quê? Para que serve os testemunhos? Para que aquelas pessoas que estão sem fé, que está sem Cristo, que está precisando ouvir, para ouvir que e crer no sentido que nós passamos por isso, para passar para vocês que realmente é real, é o que você está passando, é você acredita, você vê e crê e acredita que você realmente está passando por isso e você quer ser libertado. E você, através do nosso posicionamento, dos nossos testemunhos, que é verdadeiro, que é de Cristo, aí você passa a ouvir, crer e se libertar. E assim, realmente é verdade, é verdade. Agora eu estou passando por isso. E eu quero me libertar. E meus amados irmãos, qual é a sua situação de libertar? É você se posicionar na verdade, que é Cristo, crer em Cristo, no Evangelho, na palavra de Cristo, ouvir e crer e ser batizado nas águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e você ser libertado. Mas a partir do momento que você se liberta, é de Cristo. Mas se você não se posicionar na palavra, ele volta com vários espíritos maiores, Jesus falou. Jesus expulsou o demônio de um rapaz lá, e se ele não se posicionar, Jesus disse que eles voltam. Eles voltavam sobre mim. Porque eu não estava se posicionado. Por mais que eu fui batizado, eu era evangélico, mas eu não estava me posicionado na palavra, na verdade, em Cristo. Eu era um homem sem fé ainda. E por isso que eles voltavam, porque tinha brecha. Então, para ele largar te afetar, ficar te afligindo, te atacando, você tem que se posicionar na palavra, orar, jejuar. Viu? Aí ele sai, nós podemos escutar louvores, ou louvores, meus amados irmãos, ou louvores de hino que é de Cristo. Tem que ter o nome de Jesus. Louvores, aquele louvor que tiver o nome de Jesus não é louvor. Louvores, que é louvor, não tem aquele sentido de pancadão do mundão, não. Isso daí faz parte do mundão. Tem que ser louvores de verdade, que é de Cristo. Só assim que eles têm medo, sem temor ao nome de Jesus. Eles não têm temor ao nome de Deus, não. Se falar o nome de Deus, quantas vezes eles não têm temor. Mas se falar o nome de Jesus, eles têm temor. Viu? Porque só expulsa esses demônios só no nome de Jesus. Essas cartas de demônios só expulsa por oração e jejum. Fique com a paz de Deus, amado Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe toda a família, guarde toda a tua família. Jesus te ama, meus amados irmãos. E eu também.